Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Bom, hoje eu estou aqui representando os vocacionados da nossa igreja. E ao refletir sobre o tema, sugerido a nós, que estamos trazendo os estudos, que estamos trazendo as devocionais, Deus falou comigo a respeito desse tema de uma forma diferente. E quero compartilhar com os irmãos tudo que Deus falou ao meu coração. Mas antes disso, vamos orar, entregar a Deus esse momento, que venhamos compreender a sua palavra. Mesmo que seja de forma breve, não seja uma pregação extensa, mas que venhamos compreender o que Deus quer falar conosco, amém? Então assim oremos. Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos pela oportunidade que temos hoje, Pai, de podermos ouvir Tua Palavra, de podermos ler a Tua Palavra e compreendê-la. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa ser com esse momento, que venhamos, Senhor, estar com os nossos corações atentos, Pai, à Tua voz, e que venhamos fazer tudo quanto o Senhor deseja, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, como eu falei, estou aqui representando os vocacionados da nossa igreja e pensando um pouco sobre isso, voltado à questão da vocação em si, estava refletindo, o tema é: quando a igreja ouve a voz de Deus. E aí eu refleti no seguinte: o que acontece quando a igreja ouve a palavra de Deus? Essa é a pergunta inicial desse tema de hoje. Então vamos pensar um pouco, compreendendo isso, que Deus, ele fala de diversas maneiras. Ele fala através de um sonho, através de uma visão, através de um profeta, através da sua palavra, através de circunstâncias, de situações. Então, compreendendo que Deus, ele tem a sua maneira de falar e a sua maneira de ser ouvido por nós, nós precisamos dar atenção ao que acontece quando nós respondemos a essa voz do Senhor, a esse chamado de Deus para nossas vidas. E para compreender, eu te convido a olhar para a vida de Jesus, porque Jesus, nós podemos dizer com toda certeza que ele foi boca de Deus aqui na terra. Não somente ele, mas os diversos profetas que vieram antes dele, que profetizaram acerca dele, também foram. Mas eu quero te convidar a ver a vida de Jesus, porque nós vamos meditar em um tema, em um texto, e esse texto é justamente falando sobre sobre o reconhecimento de Cristo em nossas vidas, o reconhecimento de Cristo que o povo teve. E para compreender isso, nós precisamos lembrar que Jesus, com seus ensinamentos, trouxe uma multidão a ser liberta, salva, a encontrar refúgio em Deus, a ser aliviado dos seus fardos. E tudo isso, por quê? Porque Cristo, ele pregou de acordo com o que Deus queria que ele falasse. E pensando nisso, nós vamos ler lá em João, capítulo 12, do versículo 12 ao 19. João, capítulo 12, versículo 12, diz assim: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram.
Davam, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos refletir sobre cada versículo desse, compreender o que está acontecendo aqui. Jesus, ele, após ter ressuscitado Lázaro, então viria a festa da Páscoa. As pessoas estavam indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E então Jesus está para entrar na festa, para entrar em Jerusalém para participar da festa. E ele já sabia o que iria ali acontecer com ele. Só que aí o povo, que tanto ouviu seus ensinamentos, que tanto foi liberto, que viu seus milagres, que foi parte dos seus milagres, que ouviu alguma palavra, alguma parábola, ficou sabendo que Jesus iria entrar em Jerusalém. O que eles decidiram fazer? Decidiram reconhecer Jesus como Senhor, como Rei de Israel. E é isso que acontece quando nós damos ouvido à voz de Deus. Não somente somos salvos, não somente somos curados ou libertos, mas reconhecemos quem é Ele. O que Jesus fala, que é justamente o tema desse mês, que é a divisa do tema desse mês, que fala assim: os que são de Deus reconhecem a sua voz, e os que não são, não conseguem reconhecer. Eu vou ler exatamente como está lá na divisa desse tema, que é em João 8, versículo 47. Diz assim, ó: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O que Jesus está querendo dizer é isso. Que quem ouve a voz de Deus sabe reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é soberano sobre tudo. Então, o reconhecimento de Deus acerca de quem Ele é só vem quando nós compreendemos a sua voz, quando nós damos realmente ouvido à sua voz. No versículo 13, quando a multidão fala: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A multidão reconhece que Jesus, ele veio realmente de Deus. E Deus deixa isso bem claro lá no seu batismo. Depois que ele desce as águas, João Batista desce as águas, Jesus desce as águas com João Batista, que ele sobe, Deus fala o quê? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então o próprio Deus reconhece Jesus como filho amado dele. E agora a multidão reconhece Jesus como rei. Porque logo em seguida ela fala assim: e que é rei de Israel. Após compreenderem que Deus envia seu filho Jesus, a multidão passa a reconhecer Cristo como seu Senhor. Porque Cristo, ao falar de Deus, ao obedecê-lo quando ele iria fazer algo, ele ensina a multidão que Deus ele é Pai. A multidão só começa a reconhecer Deus como Pai através de Jesus. Porque até então eles conheciam as leis, eles liam nas sinagogas, em outros lugares, mas não tinham reconhecimento de Deus como Pai, apenas como Criador de tudo que há. É tanto que os discípulos, eles sabiam o que estava escrito, mas eles só entenderam o que estava acontecendo quando Jesus foi glorificado. Porque olha o que está aqui, no versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Então, eles não estavam compreendendo por que a multidão estava fazendo aquilo. Mas eles só vieram compreender quando, porém, Jesus foi glorificado. Então, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Então, eles só vieram lembrar de algo que estava escrito
na palavra depois que Jesus foi glorificado. Pois aí eles compreenderam a voz de Deus naquela época lá, quando falou o profeta. E então eles vieram compreender, porque eles estavam com seus corações em obediência a Deus. Então, o que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus é o reconhecimento de Deus em nossas vidas. Reconhecer que Deus, Ele é soberano e Ele é Senhor de nossas vidas. E assim, isso nos leva a obedecê-lo, isso nos leva a cada dia agradar o seu coração. Agora, o que acontece quando nós não reconhecemos? Quando nós não damos ouvidos? É o que acontece como os fariseus. Os fariseus aqui, diz assim, que no versículo 19, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Os fariseus estavam dizendo assim, tá vendo o que a gente fez? Não adiantou de nada, tá todo mundo atrás de Jesus. Tá todo mundo reconhecendo ele como Senhor. E é isso que acontece. Quando nós não damos ouvido à voz de Deus, nós começamos a não prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor, que é Deus falando conosco. Então, que venhamos estar com nossos ouvidos atentos e o nosso coração obediente sempre na palavra de Deus. Porque quando não ouvimos a Deus, não apenas desobedecemos a Ele, mas acabamos ignorando tudo o que está ao nosso redor, seja vendo ou ouvindo. Então, que os nossos corações estejam sempre voltados à vontade do nosso Deus. Porque assim vai ser mais, não que seja mais fácil, mas assim vai ser mais íntimo. Nós podemos ouvir melhor o que Deus quer falar conosco. E é tanto que vai ser possível compreender e obedecê-lo da melhor forma. Quando Jesus ele vai para o céu, antes de ele subir aos céus, ele diz uma ordem para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho. A compreensão dessas palavras, a compreensão dessa ordem de Jesus se tornou mais fácil por eles entenderem que Jesus era o Filho de Deus, que o próprio Filho de Deus estava os enviando para o mundo, por entender que eles tinham dentro deles uma mensagem que precisava ser propagada por toda a terra. E nós temos essa mensagem. E nós precisamos propagar essa mensagem, sendo obediente à voz de Deus. Amém? Então, vamos orar e eu espero que Deus ele continue estimulando isso em você, que você continue ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele. Amém? Assim oremos. Santo Deus, Pai amado, ó Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela mensagem que o Senhor colocou em nossos corações através do teu Filho Jesus, através de tantos profetas, Senhor, que são citados na tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, para que possamos passarmos para outras pessoas. Ó Deus, que nós não venhamos negligenciar esse chamado que há em nossos corações, mas que venhamos perseverar, Senhor, perseverar em Ti, obedecendo sempre a Tua voz, Pai, sendo obediente, Pai, ao que está no Teu coração, Senhor. Abençoa todos quantos estão vendo esse vídeo, que o Senhor possa estar, Senhor, através do Teu Santo Espírito, estimulando isso em seus corações, que o fruto do Espírito, Pai, ele possa frutificar, Senhor, em seus corações, para que assim outras pessoas possam ver o Teu amor, Senhor, sendo gerado em nós e sendo compartilhado por nós. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, por Tua bondade, pela Tua fidelidade sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima! Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, às 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá
então na nossa plataforma lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então conto com você, ok? Você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de Itigipió, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.